Oi, meu nome é Flaviana e esse é o meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha relação com corticoide. Bom, eu tenho dermatite atópica. Eu descobri que eu tenho dermatite atópica desde criança, mas quando eu era criança ela foi tratada como uma alergia comum, digamos assim. Então, quando eu tinha uns 21 anos, eu tenho 25 hoje, quando eu tinha uns 20, 21 anos, eu comecei a ter umas crises esquisitas de alergia. Porque até então, pra mim, era alergia. Comecei a ter algumas crises esquisitas de alergia, onde dava alergia no corpo inteiro. Foi quando eu procurei uma dermatologista aqui na minha cidade, e ela falou que eu tinha dermatite atópica. Mas o que é isso? Da onde surgiu isso? E descobrimos que eu sempre tive dermatite atópica, não foi tratada como dermatite atópica. Quando eu fiquei mais velha, eu fiz um tratamento, que não cabe aqui no vídeo, mas esse tratamento diminuiu muito, drasticamente a minha imunidade, e a minha dermatite resolveu aparecer. Foi então que o corticoide surgiu na minha vida. Eu sabia o que era? Não. Eu sabia que eu estava tomando ou passando na minha pele? Não. A minha médica não me avisou nem o que era corticoide, nem que eu estava fazendo uso de corticoide e nem os efeitos colaterais do corticoide. Então, eu era uma pessoa totalmente leiga no assunto. Só que eu comecei a sentir coisas que eu não sentia antes. Foi quando eu fui pesquisar sobre o medicamento e descobri que o medicamento que eu tomava e passava no meu corpo era um corticoide. Então, o que é o corticoide, né? O corticoide é um grupo de hormônios que as nossas glândulas suprarrenais, elas produzem. Só que esses hormônios, eles também podem ser produzidos sinteticamente, que é o corticoide. Bom, mas pra que eu precisava do corticoide? A função dele é ser meio que um anti-inflamatório, né? Então ele é muito usado na artrite reumatoide, em alergias, em asma, lúpus. Muitas doenças usam o corticoide como tratamento. O corticoide, ele tem muito efeito colateral. Muito. Ele tem muito efeito colateral. Então, eu tava fazendo uso dos dois tipos de corticoides. Tanto do medicamento que eu ingeria todo santo dia, como o medicamento para passar no meu corpo todo santo dia. Vamos lá. Esse vídeo eu não estou falando para ninguém comprar nenhum medicamento que eu vou citar aqui. Eu estou apenas contando a minha experiência com os corticoides. Eu não vou lembrar de todos, não estou indicando nenhum tipo de medicamento, isso somente um médico pode fazer. Corticoide você pode sim comprar sem receita médica nas farmácias. O que eu acho um perigo é a pessoa se medicar com corticoide sozinha. Eu sei que tem casos extremos onde você precisa usar corticoide. Eu tive esse caso extremo onde eu precisei usar corticoide. Mas somente um médico pode te prescrever algo que seja bom pra você, algo que seja bom pro seu tipo de pele, pro seu tipo de doença. Então, não compre medicamentos sem consultar um médico. Então, vamos lá. Os efeitos colaterais do corticoide são inúmeros. Então, quando você faz uso prolongado, você tem muito mais chances de ter muito mais efeito colateral, né? Então, vamos lá. Alguns dos efeitos colaterais: cansaço, agitação, insônia, aumento dos açúcares no sangue, aumento do colesterol, aumento do triglicerídeos, dor de cabeça, glaucoma. Alguns dos efeitos colaterais que eles não citam,
Aumento de peso, você pode aumentar e muito o seu peso. Diminuição das suas defesas corporais. Então, isso foram alguns dos efeitos colaterais. O que eu tive? Basicamente todos. Eu já tenho propensão a ter colesterol alto. O meu colesterol, ele basicamente triplicou. O que é bizarro. Eu tive colesterol alto na minha infância. Eu fiz reeducação alimentar. Eu fiz tratamento pra isso. Não cheguei a tomar medicação, mas eu fiz um tratamento pra isso. E meu colesterol estabilizou. Até eu começar a tomar corticoide. O meu colesterol triplicou. O meu triglicerídeos também ficaram extremamente altos. Tive muita dor de cabeça. Eu ainda tenho, já fazem uns 5 meses, 6 meses que eu não tomo corticoide. Eu tive muita dor de cabeça. Eu tive muita insônia. Eu sou uma pessoa que tenho já um probleminha pra dormir. Então eu tive insônia, muito cansaço. Aumento de peso, nem se fala. Eu aumentei basicamente 15 quilos. Desde quando eu comecei a tomar até hoje. Eu aumentei basicamente 15 quilos. 15, 18 quilos, uma média aí. Então, sim, tem muito efeito colateral. Tive muito efeito rebote, mas é muito importante ser citado. Quando você começa a fazer o uso de corticoide, principalmente os mais fortes, principalmente por muito tempo, você tem, sim, risco de ter rebote. O que é o efeito rebote? O efeito rebote é assim: hoje eu estou numa crise, absurdamente. Preciso tomar corticoide. Beleza, vou lá, tomo corticoide por uma semana. Menos que isso já fez efeito em mim. Mas menos de uma semana eu já tive uma melhora absurda. Nossa, maravilha, saí da minha crise. Uma semana e meia, 2 semanas, 3 semanas depois, vem uma crise pior do que aquela. E aí, aquele corticoide que você usou antes, pode ser que não faça mais efeito. Pode ser que você tenha que usar outro corticoide, um corticoide mais forte do que aquele. Então, é algo que você tem sim que ficar esperto, porque pode se tornar um vício e pode sim vir pior do que a anterior. Questão do corticoide para passar. Questão de pomada, creme. A minha médica da época, ela me pediu para manipular um creme, para usar o creme 2 vezes na semana, todos os dias. Todos os dias. Bom, não me falou qual era a composição, me falou que nessa composição ia me ajudar a sair da crise e tudo mais, não sei o que. Beleza, fui e fiz. Eu usei durante uns 7 a 8 meses esse creme, 2 vezes ao dia, todos os dias. Foi quando eu descobri que tinha um dos corticoides mais fortes na composição, que era o clobetasol. Eu perguntei pra minha médica, ela me explicou que tinha sim o clobetasol, o que era e tudo mais. Então, eu tive estria. É algo que você não acha que você vai ter por conta de uma medicação. Eu não tinha estria no meu corpo. Eu tinha celulite, mas não era nada muito chamativo, muito visível. Mas eu tinha celulite normal, toda mulher tem. Estria também, muitas mulheres têm. Mas quando você tem, porque é sua genética, porque surgiu, coisa do tipo, ok, eu acho que você meio que desapega. Agora, quando você tem por conta de um medicamento que você não sabia que você utilizava e não sabia que isso poderia causar, é diferente, te abala de um jeito diferente. Eu tive muita estria na minha coxa,
Eu tenho ainda muita estria, eu não posso fazer tratamento para elas no momento. A minha pele ficou extremamente fina, é por isso que eu não posso fazer tratamento para as estrias no momento. São bem feias, são bem vermelhas e dependendo do dia elas estão muito visíveis. A minha pele é muito sensível ali, principalmente porque eu tenho a coxa muito grossa, a coxa fica raspando uma na outra, então piora. Enfim, com certeza eu mudei de médica, né? É uma pessoa que não te fala dos riscos de um medicamento, eu acho que é uma irresponsabilidade. Eu sei, eu deveria ter perguntado, eu deveria ter questionado muito mais, mas eu confiava na minha médica, né? Então foi bem complicado. Mas eu sempre fiz uso de um corticoide, que era diprozone, era uma pomada, e ela resolvia os meus problemas, até eu conhecer essa médica. Ela me proibiu de usar diprozone, me passou esse creme, eu fiz uso desse creme e fiz uso dos medicamentos orais também. Hoje em dia eu não uso mais, não tomo nada. Como eu disse, já fazem uns 6 meses que eu não tomo nada de corticoide, mas eu tive que passar. Hoje eu faço tratamento com uma injeção, que é a Dupilumab. Eu já fiz um vídeo, eu não preciso mais fazer o uso de corticoide via oral, mas eu precisei sim utilizar pomada. Eu usei um tempo a Topson, que ela tem um pouco de corticoide, é um pouco menor do que a diprozone. Usei um tempo a diprozone também porque eu sei que resolve, pra mim resolve, sempre resolveu. E não é como eu tivesse feito rebote, eu não sei o que acontece, mas a diprozone é a única pomada que eu consigo passar, consigo parar de usar por um bom tempo e não me dá efeito nenhum. Então, não sei o porquê, mas é isso. A minha experiência com corticoide é muito ruim. Se eu pudesse escolher, eu nunca teria utilizado corticoide, eu teria ido por algum outro caminho. Mas é isso, eu usei, eu tive basicamente todos os efeitos colaterais possíveis. Hoje o meu colesterol já deu uma boa diminuída, o meu triglicerídeos também já deu uma boa diminuída, a minha imunidade não é das melhores, eu ainda sinto muita dor de cabeça, pode ser sim por falta do corticoide, demora muito pro corticoide sair do seu sistema, mas é isso, um passo de cada vez. Eu quero muito voltar ao peso que eu tinha, mas hoje eu sou um pouco menos paranoica com isso e quero conseguir tratar as minhas estrias para minimizar um pouco dos efeitos colaterais ainda presentes na minha vida. Então, a dica que eu dou se vocês vão em um médico, pergunte tudo. Se ele passar algo para você comprar manipulado, pergunta o que tem, o que é, qual é o efeito colateral, o que você pode sentir, o que pode te dar. Se ele te passar um remédio para tomar, mas que remédio é esse? Por que eu tenho que tomar ele? Qual o efeito colateral? É muito comum? Não é? Então, é complicado. Eu sei, tem muitas crises onde eu falei que eu jurava que eu não ia tomar corticoide, mas eu tive que tomar. Eu já cheguei a ter crise onde eu fiquei na carne viva e precisei tomar corticoide. Eu sei que é um medicamento muito potente, muito bom para esse tratamento, mas é algo que vicia. Você tomou uma vez, você vai ter efeito rebote, vai ficar pior e você vai lembrar que você tomou corticoide e melhorou. Então, muito cuidado. Mas é isso, essa foi a minha experiência. Eu tentei dar uma resumida e procurem saber mais sobre os medicamentos que vocês tomam.
Eu sempre li bula de medicação, eu sempre pesquisei muita medicação, porque eu já tive muito erro médico. Então, eu deixei passar isso daí, eu não sei o porquê eu deixei passar desse jeito. Demorei tanto pra perceber que o problema era a médica. Mas pesquisem, se puder, tenham uma segunda opinião. E é isso. Deixa sua inscrição aqui, deixa o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.